Você acha que não tem jeito para redação, que escreve mal e que não vai passar nunca no vestibular, no concurso, no Enem, tô certo? Pois então, fica aqui comigo que eu vou lhe provar que você consegue e basta só superar alguns traumas. Vamos subir o monte. Meu nome é Anderson Rabelo e eu tô aqui para lhe dizer que você pode escrever qualquer tipo de texto, que você é um excelente redator, só precisa superar alguns traumas. E aí você não vai escrever só a redação do vestibular, ou do Enem, ou de concurso, mas qualquer texto que você queira escrever. Repita comigo! Eu posso! Calma, eu não sou coach, mas eu trouxe isso aqui pelo seguinte. O trauma que a gente tem de escrever e de fazer qualquer outra coisa que envolva a área de educação é justamente da escola. Olha o cara, tá esculhambando a escola, bicho, ele é maluco. Com exceção do Miserinha, qualquer um pode ser bom na escola. Pôneis. Só basta entender como é que funciona a sua mente. Eu vou lhe contar uma história. Na verdade é um segredo, vê se não vai contar pra ninguém, hein? Bom, eu nunca fui bom em gramática. Até o momento que eu descobri que a minha inteligência era muito mais musical. Então eu comecei a fazer o que para poder aprender aquilo que a escola estava querendo me dizer? Eu comecei a musicar os assuntos para mim. Já que eu precisava tirar aquela nota que a escola me exigia aquilo, eu fazia alguma coisa para que aqueles assuntos internalizassem. Inclusive eu já fiz uma música aqui para vocês, ó. Tudo é uma questão de observação e ação. Então, observe tudo que tem ao seu redor. Qual o professor que você mais gosta? Qual o assunto que entra mais fácil na sua cabeça e por que aquele assunto entrou mais fácil na sua cabeça? Qual a melhor maneira de aprender alguma coisa nova? Será que é por vídeo no YouTube? Será que é fazendo uma canção? Será que é fazendo um jogo, alguma coisa do tipo? Então você está observando tudo que está acontecendo ao seu redor e depois aplicando nos seus estudos. E como a gente está no início do ano, então é bom a gente entender isso logo agora, para que a gente percorra todo esse ano sabendo como aprender mais, como depreender tudo aquilo que a gente está vendo na escola, no cursinho ou nos nossos estudos dentro de casa. Agora eu vou explicar uma coisa que chocou o Miserinha e deve ter chocado alguns de vocês também, quando eu disse a escola mata a criatividade. Por que eu disse isso? Porque o modelo de escola que a gente conhece, e aí já é até uma parte do eixo temático que a gente pode começar a estudar, é um modelo baseado na Revolução Industrial, baseado no Fordismo, se você for estudar um pouquinho sobre isso. Como assim no Fordismo? Como assim na Revolução Industrial? Você tem séries, não é isso? Na indústria também tem isso. Tem um setor que aprende a fazer somente aquilo. Tem um setor que só faz aplicar aquilo. Tem um outro setor que faz uma outra coisa. E a gente tem isso na escola também. Você tem uma série que ensina determinados assuntos, passa para outra série que ensina determinados outros assuntos. E tal qual na indústria que você recebe uma estrela por você ser o melhor naquele momento, você também recebe uma estrela ou uma nota por ter tirado a nota máxima ou próximo da máxima quando você faz uma avaliação. Esse modelo é antigo, esse modelo tolhe tudo aquilo que a gente tem de criatividade, porque a criança é criativa, eu já falei aqui no canal sobre isso. Toda criança é criativa, você já foi criança, você é criativo, só precisa quebrar esse trauma e trazer de volta toda essa criatividade para você começar a escrever bem, para você começar a estudar, para você começar a aprender. Aprender é um exercício de criatividade. Certa vez eu vi um vídeo do Murilo Gun, aí no YouTube você deve achar se procurar, Murilo Gun, a escola mata a criatividade, que fala o seguinte: a escola exige o seguinte, uma coisa mais cartesiana. Então você vai ver um projeto de matemática, uma prova de matemática dizendo o seguinte: se um pedreiro escreve, ou melhor, pedreiro escrevendo aqui não, né? Ele escreve, mas em outro momento. Se o pedreiro constrói uma casa em 30 dias, 2 pedreiros construirão esta mesma casa em quantos dias? E ele espera do aluno a resposta 15, porque se 1 em 32 vai diminuir o trabalho. Só que a criatividade está aí. Por que em 30 dias, ou melhor, por que em 15 dias e não 45? Já que os dois vão começar a conversar e perder tempo, e isso vai aumentar o prazo da casa. Entendem? Mas isso é uma questão de criatividade, claro que você não vai fazer isso na sua prova. Claro que existe também um valor nessa maneira como a escola ainda está construída.
Mas é necessário a gente começar a desconstruir essa escola para poder a gente achar também múltiplas inteligências que existem por aí. Mas agora eu quero puxar a sardinha para o meu lado e é por isso que eu fiz toda essa introdução alongada. Redação é uma das matérias que você mais pode utilizar a sua criatividade e eu quero isso aqui a partir deste momento. Combinado? Inclusive, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque eu vou atingir essa sua criatividade e botar essa criatividade para fora para que vocês escrevam os melhores textos e tirem as melhores notas nas provas que vocês vão fazer por aí. Vocês vão fazer por aí. E agora, entrando um pouco mais no assunto, como eu disse, já que a gente começou a falar de redação, você cria um texto absolutamente do nada. Para que melhor do que isso para exercer a sua criatividade? O nada está ali, somente a sua mente, as suas ideias, os seus pensamentos. Como assim do nada? Tem um tema ali. Eu preciso abordar o tema. Isso não é nada? Como assim você tá me dizendo que é nada? Você é maluco? Sim, eu repito. Você começa um texto do nada. Você tem lá um tema, claro, mas as ideias você vai ter que tirar da sua cabeça, das leituras que você já fez. Tem um nada ali que na verdade está recheado de ideias. O nada não é vazio. O nada é um lugar que você precisa achar as coisas para que ele seja tudo. Eu tô parecendo um maluco fazendo isso, falando isso, mas é verdade. O nada é um lugar que você vai achar as coisas e preencher para que ele seja tudo. O nada é a sua folha em branco. Que viagem, velho! O bicho tá doidão, velho! O que vocês fizeram com esse cara, velho? Repare, existem as características do texto, não é isso? Você já sabe as características. Você tem a característica de um texto, de um conto, de um texto narrativo, as características do texto dissertativo argumentativo, do jornalismo. Isso você já tem para dentro de si. Você já sabe a estrutura de cada texto. Inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui. Vou deixar a playlist para vocês verem quem ainda não assistiu. Então, se as características já existem e você já sabe essas características, você tem uma coisa que bloqueia tirar esse texto da sua mente, que é o medo. O medo lhe trava e não lhe permite começar a escrever um texto. Inclusive, lembra que no texto dissertativo argumentativo você precisa emitir uma tese, a sua opinião? Você tem um medo de colocar no papel aquilo que você pensa sobre o tema. E isso provavelmente surgiu dentro da sua escola, quando você recebeu alguma prova que estava um zero bonitão. Fale mais sobre isso aí que eu fiquei interessado. Repare, miserinha, como eu já falei, todo mundo nasce criativo. E você começou a ir para a escola. E você brincava, até ali a criatividade ainda é exercitada em você. Só que em um certo momento da sua vida você chegou na escola e agora você tem uma prova para fazer. Você já não brinca mais como brincava lá no infantil. E aquelas brincadeiras estão lhe ensinando alguma coisa, certo? Pois bem, a partir daquele momento você vai fazer uma prova. E você faz uma redação. E você acha que está fazendo a melhor redação do mundo. Porque você foi criativo, colocou todas as ideias que estão na sua mente. Tudo que você exercitou, que você conhece, que você já viu, que você viveu. E a partir dali você espera que o seu professor corrija. Só que ele quer lhe padronizar. Ele precisa que você entre num padrão, pensando no futuro, numa redação de vestibular e tal, que você esteja dentro daquele padrão. E aí você recebe uma nota redondinha chamada 0. Esse 0 traumatiza. Por quê? No primeiro momento você talvez pode até dizer, não, aconteceu alguma coisa, eu vou melhorar na próxima. Mas quando você começa a tomar mais um 0 ou nota baixa, aquilo lhe traumatiza e você acha que não sabe. E não é isso, você sabe. Só precisa, claro, organizar essa criatividade que bagunça um pouco as nossas mentes e talvez bagunce na hora que a gente está escrevendo também. É verdade. Mas eu tô pensando porque eu fiz o Calma, miserinha, não precisa chorar. Olha, a sua criatividade existe até hoje.
Tanto sim que vocês nas escolas, dentro de sala de aula, até no intervalo e tal, vocês inventam apelidos um pro outro, brincam de várias coisas. Na hora do intervalo mesmo vocês criam um monte de coisa que a gente nem imagina que vocês podem pensar. Santa Teresa d'Ávila, que é considerada a doutora da igreja, diz que a imaginação é a louca da casa. E é verdade, porque consegue imaginar as coisas mais absurdas do mundo. E a gente só precisa dominar essa imaginação para que a criatividade trabalhe ao nosso favor. Agora eu quero te fazer um convite. E se a gente soltasse um pouquinho a nossa imaginação? A gente fizesse um exercício aqui, nem que seja só no rascunho, ou melhor, no rascunho. Soltar a nossa imaginação e deixar o texto correr como a gente acha que deveria ser. Ih, olha o cara, véi! Doidão, aí! Não pode? Certa vez eu passei um tema em um cursinho que eu trabalhei com o seguinte dizer: o que você faria se restassem apenas 24 horas para o planeta Terra? O gênero era um conto. A estrutura vocês sabem: introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentação dos personagens, complicação, clímax e desfecho. Olha só o que esse cara escreveu. Eu sou a lenda. Estava passando mal no meu recanto argentino quando recebi uma mensagem muito suspeita do xamã Maia Caolho. Eu, em minha negritude transcendental, estava confuso. O planeta parecia estar em sérios apuros. Liguei a televisão e o pior havia sido confirmado. O imenso cometa radioativo denominado Estrela do Zimbábue colidiria com a Terra em poucas horas e atingiria primeiramente a Tailândia. Preocupado com meus irmãos Muay Thais, corri para o Maromba Airlines e me apoderei de um avião em direção ao Peru. Durante minha travessia, o avião foi atingido por pombos mutantes que acabaram se chocando a uma hélice, destruindo-a. Pensei na humanidade, recordando da minha infância. A realidade, porém, veio como uma canelada, quando o piloto nos informou que conseguiria fazer um pouso de emergência, mas as coisas não se saíram como planejado. Após uma experiência de quase morte, notei nos rostos dos tripulantes a mais fúnebre das expressões, a de que haviam se esquecido de viver a vida intensamente. Foi aí que, tomado por um ódio animalesco, subi no topo do Machu Picchu e urrei para os deuses que atenderam às minhas preces. Assim como num passe de mágica, fui teleportado para a Tailândia e deparei-me com a maldita estrela de Zimbábue. Logo que cheguei, fui informado pelos deuses de que o cometa retornaria com o sacrifício de um grande borrego. Entretanto, onde encontrar um borrego nesta inóspita situação? Invoquei a partir de um ritual inca há muito esquecido um megazord de platina e fui para o Paraíba atrás do borrego, acompanhado pelo meu grão-mestre Muay Thai, que me mostraria o caminho espiritual até o magnato bichinho. Entretanto, era tarde demais. O cometa já havia atingido o sudoeste da Tailândia, provocando imensa destruição. Sozinho no mundo, faltavam-me poucos minutos de vida, e assim, em toda a terra, apenas um grito ecoou. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Oi. O cara, véi! Viajou? É doido! Ele viajou e viajou para bem longe, bem para perto da estrela de Zimbábue. Mas aí tem uma questão. Ele esculhambou. Mas eu zeraria essa prova? Bom, ele zoou completamente a prova, como eu disse. Mas Ih, lá vem ele com mais, ó. Mas ele tem a estrutura na mente. Agora só resta burilar um pouquinho, brincar com o texto, achar a estrutura correta, claro, tirar os excessos, e o texto dele vai ter uma nota muito boa. Até porque ele usou bastante essa criatividade. Uma coisa ele fez, e é isso que eu espero de você quando estiver escrevendo. Alegre-se na hora de escrever o texto. Eu tenho certeza que ele se divertiu escrevendo esse texto. A alegria dele já foi feita, tá ali no papel, no rascunho. Agora é você pegar aquilo que era divertido, transformar numa coisa mais séria e jogar para o texto definitivo. Olha aqui para mim, ó. Aproxima bem. Você tem conteúdo. Agrade o seu cérebro. Coloque tudo no papel. Todas as ideias, por mais loucas que elas sejam, coloque no papel. Isso você está agradando o seu cérebro. Depois você vai trabalhar. Depois você vai colocar tudo dentro do esquema que é necessário para a sua prova. E aí você vai perceber como é que o seu texto vai fluir. E sabe por quê? Você lê livros, revistas, jornais, você assiste televisão, você assiste filmes e séries.
Tudo isso faz parte do seu repertório. Tudo isso é conhecimento que você traz, que você tem. Então, quando você tem tudo isso na sua mente, é mais fácil de colocar no papel. Parece loucura, mas é rascunho. É o momento que você está se divertindo com o texto. Então, como é que você me diz que não consegue escrever? Tem muito material aí na sua mão. É só perder o medo. Vamos perder esse trauma. Ah, Anderson, é que os temas são muito complexos, aí você também tá me abusando, né? Complexos? Então vou lhe fazer outro desafio. Comece a agradar o seu cérebro a partir deste momento. Como? Anote tudo que vier à sua mente. Assistiu um filme, achou alguma coisa interessante? Anote. Leu alguma coisa de um eixo temático? Anote. Faça um quadro de post-it. O post-it é algo super interessante para exercitar a criatividade. Eu mesmo utilizo bastante post-it, utilizo muitos deles para poder começar a organizar as minhas ideias, inclusive para montar material aqui do Monte. Anote até aquelas ideias mais absurdas, para depois você fazer o quê? Ler sobre tudo aquilo que você anotou, ver se faz sentido, e se não fizer, descubra se tem alguém que argumenta sobre aquilo, e aí você vai usar até como contraponto em outro momento em uma redação sua. Olha só que coisa linda. A gente começa a desenvolver o nosso texto de uma forma maravilhosa, criativa e feliz. E a gente se diverte escrevendo. Tome nota disso aqui que eu vou lhe dizer agora. O post-it é uma ferramenta importantíssima na manutenção da criatividade. Porque você coloca tudo que está aqui no papel e você enxerga e depois você organiza tudo. Então se tiver post-it, compre post-it, use post-it, faça post-it, aproveite os post-its. Post-it é tudo. Ih, é o louco do post-it. Louco mesmo. Até porque isso aqui é importante. A loucura é muito necessária para que haja sanidade nos nossos textos. Porque tudo é loucura. Você colocar umas ideias suas no papel é loucura. Você tentar agradar o professor, que eu acho isso erradíssimo, quando vocês escrevem tentando agradar o professor, é loucura também. Mas é necessário que haja essa loucura para que a gente possa chegar a uma sanidade. Você enxergar aquilo que você está pensando e dizer, não, isso aqui eu acho que dá para a gente tirar. Isso aqui dá para manter. Então, a loucura é a mãe da sanidade. A loucura é a mãe da sanidade. Então, tomem nota disso. Sejam loucos na hora de escrever o texto. Não sejam aqueles malucos lá de bota, não. Eu estou dizendo na hora de escrever texto, sejam loucos para que haja sanidade textual. Combinado? Mas eu ainda não senti firmeza nesse nosso combinado. Então vou lhe provar que a loucura é a mãe da sanidade. Você acha que Einstein teria sido Einstein se ele não tivesse a ousadia e a loucura de propor tudo aquilo que ele propôs e estudar e alcançar a sanidade que hoje a gente confirma nos nossos estudos e nas nossas escolas, enfim? Você acha que não chegaram para Santos Dumont e disseram, você é louco, colocar algo mais pesado do que o ar para poder voar? Você acha que essa ideia que está na sua cabeça aí, por mais louca que seja, não pode fazer sentido? Me convença, isso é argumentação. Olha aí a loucura fazendo parte da sanidade. Entendem agora que eu quero dizer que a loucura é a mãe da sanidade? Então, proponho a vocês, #sejam loucos, mas com suavidade. Véi, tu é muito louco mesmo, pai, mas gostei dessa ideia aí, eu vou tentar também, tá? Então vou lançar até um desafio. Peguem esse texto que eu li na estante aqui, tentem reescrever e aí me mandem lá no Instagram, pode me seguir aqui, ó. Ou então pode deixar aqui nos comentários também, é bom que gera engajamento. Por sinal, não se esqueçam de curtir o vídeo, porque isso também mostra para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que esse vídeo tem conteúdo bom e me ajuda a crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente. Então, deixe seu like aí, valeu? Bom, mas eu acho que eu já trouxe informações demais para vocês e a cabeça de vocês deve estar aí fervilhando um pouquinho. Então, eu vou pisando no freio neste momento para que vocês possam refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui, beleza? Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau! E se eu resolver escrever um texto sobre como a lâmpada pode me ajudar no planejamento textual? Eu acho que eu tô sendo louco o suficiente. Anderson vai gostar.